Fala, meu consagrado, tudo na paz, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é o Web3, né? Que muita gente fala aí, usa essa nomenclatura, e quando normalmente a gente ouve, né, o pessoal fala que é a próxima evolução da internet, a próxima etapa, mas será que é mesmo? Então já vou explicar, já vou ser bem objetivo e direto, explicar o que eu acho e a gente vai entender depois. O Web3, quando a gente principalmente ouve, a gente fala que é a próxima etapa da internet. Mas eu não acredito que seja apenas uma atualização, uma evolução tecnológica e só no ecossistema e no aspecto tecnológico. Na verdade, o Web3 é mais que isso. É uma revolução, é uma transformação tecnológica, mas que envolve também a parte econômica e social, no qual as pessoas buscam maiores valores por descentralização, maiores valores por democratização, transparência e principalmente ao valor ao usuário final. Então você vai entender aqui por da onde que vem toda essa evolução que de fato se inicia pelo aspecto tecnológico. Aí você vai entender o porquê que no final as pessoas buscam isso. Esse avanço tecnológico, né, surge inicialmente com a internet, né, com a disseminação da internet para todos, né. Embora naquela época, bem lá no início, a internet que a gente lembra que era discada, que tinha aquelas que era bem ruim, mas foi o ponto de partida, né. E a gente tinha aqueles sites que a gente considera que eram sites estáticos, que a gente não tinha interação com eles, era o site, a gente abria, via e era isso. Então a gente começa a dar essa nomenclatura de Web 1 para esse período, no qual a internet era muito estática. E cada vez mais com o avanço tecnológico da internet, maior adoção das pessoas, os smartphones começando a se popularizar, a gente entra na Web 2, que é quando surgem as redes sociais, Orkut, depois Facebook, entre várias outras que a gente tem hoje, né, que são diversas, que existe essa interação. A gente não necessariamente a gente só vê, a gente consegue interagir com outras pessoas. Então, a partir daí que a gente tem essa nomenclatura da Web 2. Só que o que aconteceu com esses aspectos todos na Web 2? Começou a ter grandes empresas e tendo um avanço tecnológico maior do que as outras, se tornando líder do mercado e englobando esse mercado todo para eles. Então a gente vê casos como Google, Facebook, que o mercado ele dominou o mercado e todos os frutos tecnológicos são pertencentes a eles. Então, quando a gente se depara com o Web 2, a gente vê o Web 2 que o aspecto tecnológico foi um avanço muito rápido, mas tudo isso concentrado na mão de grandes. E quando eu digo assim, concentrado, é concentrado desde a parte tecnológica, mas com toda a propriedade. Então, quando a gente fala que a gente tem uma conta, por exemplo, no Facebook, no Instagram, na verdade essa conta é tudo das Big Techs. As empresas têm todos os seus dados, as empresas têm a sua conta. Então, assim, vou te dar até um exemplo que aconteceu. O Facebook, ele trocou o nome de Meta, né? E então ele quis o nickname do Instagram de Meta para poder ter. E alguém já tinha esse nickname. Então o que aconteceu? Ele praticamente expulsou o nickname do cara e pegou, se apropriou dele. Por quê? Porque no fundo, todo esse acervo é deles, entendeu? A gente que usa. Então começou a surgir esse grande conflito e começou a ter essa percepção de fato que o que a gente utiliza não é nosso. A gente não tem um poder absoluto, poder próprio. A gente não tem essa custódia toda nossa. Com mais um evento tecnológico, que foi a ascensão tecnológica da blockchain, a gente começa a criar a Web 3, que é uma alternativa à centralização da Web 2. Então a Web 3 ela permite a descentralização. Então quando a gente olha para o lado tecnológico, a gente começa a poder criar possibilidades como o caso do NFT, que são propriedades propriedades digitais que são nossas. Que, por exemplo, se a gente olhasse o caso da Web 2, o caso da Meta que roubou o perfil de uma pessoa, se os nickname fosse um NFT, ele seria nosso e não poderia ser roubado, não poderia ter a posse de outra pessoa porque a posse é nossa. Quando a gente olha para o lado financeiro, no lado econômico, por exemplo, a gente vê uma criação de criptomoeda, de tokens. Então isso permite a criação do Bitcoin, que na verdade o Bitcoin ele é democrático. Por quê?
porque ele não tem nenhum dono, não tem ninguém que gerencia ele. Então, quando a gente compara com hoje o real, as moedas fiat, que quem controla são os governos, como o dólar, o euro. Então, ele trouxe essa alternativa a uma moeda descentralizada. Então, quando a gente também pensa no lado social, a gente vê que muda todas as formas de interações. Então, começa a surgir novas possibilidades de interações sociais. Então, a gente vê, por exemplo, a criação das DAOs, que são as organizações descentralizadas. Então, assim, a Web3, na verdade, é parte de um fruto tecnológico, mas ele empata todos esses aspectos, tecnológico, a parte econômica, a parte social. E na Web3 a gente ainda está num ponto muito inicial, a gente está num ponto ainda que está criando infraestrutura tecnológica, está ampliando essa infraestrutura, está vendo as possibilidades. Na questão mesmo conceitual, a gente ainda está compreendendo, a sociedade como toda ainda está compreendendo quais são os problemas do Web2, o que a Web3 pode ajudar a beneficiar a todos. Então ainda está num ponto muito inicial, mas estamos num ponto que estamos criando, está sendo tudo construído, está sendo tudo aberto a debate. E já tem vários benefícios que a gente pode visualizar. Eu acho que um dos melhores exemplos a gente pode dizer que é o Creator Economy, que na verdade a gente vê, por exemplo, o caso dos criadores de conteúdo. No caso da Web2, os criadores de conteúdo, todo o ativo deles, que eles trabalham, passam um tempo trabalhando, se dedicando, são os usuários deles nas plataformas, por exemplo, o usuário do Instagram, o usuário do TikTok. E a gente sabe que às vezes, por culpa de alguma coisa, as pessoas podem ser banidas e perder todo o fruto do trabalho deles. Então, é um risco muito grande. Então, eles já estão vivendo alternativas para isso na Web3, que surge exatamente a construção dessas comunidades que são dela. Então a posse é dela. Então já muda toda a dinâmica, o modelo de negócio já muda. Então esse é um grande exemplo que já está sendo feito, já está sendo criado da Web3. E para quem não me conhece, eu sou o André Green. Crio conteúdo todos os dias sobre Web3 e criptomoeda. Ensino a quem não tem conhecimento nenhum hoje ou quem tem ainda conhecimento básico a potencializar esse conhecimento, a entender e compreender melhor a tecnologia e alternativas que esse mercado traz. E se você gostou desse vídeo, aproveito e convido vocês a curtir e se inscrever, que vem vir muito mais conteúdo pela frente. E se quiserem me seguir em outras redes sociais, também deixo aqui o Instagram, o André Green, que lá também tem conteúdo todos os dias. Então, muito obrigado por assistir, aquele abraço.